Olá, sou o professor Hidalgo. Vou estar dando continuidade nas explicações do caderno 3 do sétimo ano. Então nós temos no caderno 3, o conteúdo nosso é Descobrimento do Brasil, o encontro que houve entre os europeus e os povos primitivos indígenas, e também o processo de colonização que ocorreu no continente americano. Então nós temos o primeiro tópico nosso, os Tupi-Guarani. Os Tupi teriam habitado originalmente os vales dos rios Madeira e Xingu, que são afluentes do rio Amazonas. Essas tribos, que eram nomes, teriam iniciado uma migração em direção à foz do rio Amazonas, e de lá, pelo litoral, se deslocaram para o sul. Então veja bem, esses grupos indígenas Tupi, eles eram nômades no período que os europeus chegaram no continente americano, mais precisamente no Brasil, e eram originários da região norte e se deslocaram, acabaram chegando até a região sul do país, esses grupos indígenas. Então nós temos o encontro com os europeus. A colonização portuguesa teve como principais características a submissão e o extermínio de milhões de indígenas. O processo de colonização portuguesa no Brasil teve um caráter semelhante a outras colonizações europeias, como a colonização espanhola, que conquistou e exterminou os povos indígenas. Então esse encontro que ocorreu entre europeus e indígenas, mais precisamente portugueses e espanhóis, no primeiro momento ele foi pacífico, onde os europeus estavam em uma fase de reconhecimento, porém os europeus já consideravam esses povos primitivos, esses indígenas que habitavam no continente americano, como sendo pessoas selvagens. Então, o primeiro momento foi um momento de encontro de cultura, e já em segundo momento houve já um desencontro por parte da submissão e extermínio que os europeus estavam impondo aos povos primitivos, os indígenas. Então nós temos o tópico aqui de uma atividade. Os Tupi-Guarani viviam em cabanas feitas de troncos e cobertas com palhas. Cada uma abrigava várias famílias, dividia-se em vários grupos, como os Tupiniquis, Tupinambás e os Guaranis. Na época da chegada dos portugueses, os Tupi-Guarani já possuíam uma longa história, que foi interrompida pela invasão europeia. Então, esse tópico ele está dizendo claramente que a partir do momento que houve esse encontro entre os povos primitivos, os indígenas e os europeus, a história dos povos primitivos ela já passa a ser interrompida de uma forma de que os europeus invadiram a forma de como os povos primitivos viviam no continente americano. Os povos astecas também são povos indígenas que já habitavam no continente americano quando houve o encontro com os europeus. Porém, os astecas tiveram esse encontro basicamente com os espanhóis. Os astecas desenvolveram-se a partir do século XII na região do atual México. E o seu império, onde era o Império Azteca, no século XVI, hoje está localizado no México. Os astecas valorizavam muito a guerra, cultivavam vários produtos, praticavam comércio e desenvolveram uma escrita primitiva e um calendário próprio. Então, os astecas eles já tinham uma forma de viver, já viviam as suas crenças religiosas, a prática da guerra,
já produziam os seus alimentos, já praticavam comércio, então os astecas eles tinham uma forma de viver bem diferente dos europeus que chegaram no continente americano. Os astecas praticavam antropofagia, que é um ritual de comer uma ou várias partes de um ser humano. Os povos que praticavam esse ritual faziam pensando que assim iriam ter a vingança do seu povo morto pelo bando do prisioneiro. Então, através desse ritual que os astecas faziam, eles acreditavam que seria uma forma de se vingar das pessoas que foram mortas, que faziam parte da sua tribo. Nós temos essa imagem também, ela está em uma atividade que tem no caderno, e nós temos a representação aqui da batalha de Tupechica. Então essa batalha aconteceu com os astecas, os espanhóis, e também tem os grupos que eram contra os indígenas astecas. Então essa guerra proporcionada bem antes dos europeus chegarem ao continente americano, os astecas já travavam batalha com outras tribos. No caso aqui, esses cavaleiros são espanhóis. Do lado direito nós temos indígenas astecas. E do lado esquerdo nós temos também indígenas, porém eram indígenas que se uniram aos espanhóis por serem rivais dos povos astecas. Então a batalha travada aqui ela vai ser praticamente entre espanhóis e astecas. Porém, existiam outras tribos indígenas que apoiaram os espanhóis. Os negros no Brasil colonial. Então, lembrando que a partir do descobrimento de 1500, já inicia-se um processo, praticamente ali por volta de 1550, do século XVI, inicia-se um processo de colonização do território. E os negros tiveram bastante participação nesse processo de desenvolvimento do Brasil colonial. Os negros no Brasil colonial. A participação dos negros no Brasil colonial aconteceu a partir do momento em que a experiência colonial portuguesa estabeleceu a necessidade de um grande número de trabalhadores na colônia. Tendo já realizado a exploração de dominação do litoral africano, os portugueses buscaram os negros, a mão de obra escrava, para ocupar tais postos de trabalho. Então veja bem, os europeus já tinham conhecimento, já utilizavam a mão de obra escrava dos negros. Então a primeira forma de escravidão que os europeus utilizaram aqui na colônia foi a escravidão indígena. Porém, não durou muito tempo, não deu certo, e a opção dos europeus foi trazer os negros da África para trabalhar na escravidão aqui do processo de desenvolvimento do Brasil. Então nós temos uma herança deixada pelos africanos que chegaram aqui no continente americano, basicamente a partir do contato que houve com os europeus. Então a herança deixada pelos africanos, nós temos a dança, a música, a religião, a culinária e em festas também fazem parte da herança que os africanos deixaram para nós. Temos também os griots. Os griots eram homens importantes para a cultura local, pois percorriam o povoado do Império como contadores de histórias, cantores e músicos. Eram responsáveis pela transmissão das lendas, dos usos e dos costumes do seu povo. Então, esses griots, eles são originários também da África e foi introduzido na colônia
a partir do processo de colonização que os africanos trouxeram da África. Então esses griots tiveram bastante importância na cultura local. E até os dias atuais ainda estão presentes em alguns territórios, basicamente na região Nordeste. E nós temos no nosso caderno de atividade, nós temos uma opção de um jogo, a Corrida da História, está no final do caderno de atividade de História. Então esse jogo você pode estar jogando, né? Ele faz parte do tabuleiro, aí tem o marcador, que pode ser um dado, pode ser, tem o molde que você pode estar confeccionando, e tem também as cartinhas que são perguntas com resposta. Então basicamente esse jogo ele vai ser um jogo de pergunta e resposta, ok? Então para hoje nós temos só isso. Tenham todos um bom dia.